Vamos ver aqui, então, os resultados do processamento, os resultados da análise, tá? Análise estática linear. A gente teve aqui os valores das cargas verticais, tá? Ele separou aqui quanto que era o peso devido ao peso próprio da estrutura, o peso devido às ações adicionais, que seria carga de parede, carga de investimento. Aqui as cargas acidentais, que é a carga de utilização da edificação, e carga de água, e aqui é a carga total. Ele faz um cálculo aqui da área aproximada da edificação e a carga por área. Essa área aproximada aqui, ela não é calculada adequadamente, tá? E essa área é apenas área de laje. Então, se a gente tem um pavimento sem laje, por exemplo, igual o térreo, ele vai considerar área zero para esse pavimento. E mesmo o pavimento que tem laje, né, ele pega somente a área da laje, tá? Então, por exemplo, aqui a área do topo da viga não entra, tá? A área do topo do pilar não entra, então ele acaba considerando uma área menor do que a área real, tá? Um pavimento que tem laje considera uma área menor do que a real, e no que não tem laje nenhuma, ele considera a área nula. Então isso acaba afetando um pouco o cálculo, né? Você acaba tendo uma área aqui menor do que a real, e essa relação de carga por área vai ficar maior do que o real. Assim, tem um relatório que nós vamos ver mais para frente, em que ele pega, ele destrincha esse valor aqui da carga por área por pavimento. A gente consegue fazer uma análise melhor. Pelo menos o pavimento que tem lá, a gente vai ter um valor bem próximo do real, porque a área de viga em si é pequena em relação à área total do pavimento. Então, para o pavimento tipo, a gente consegue analisar de forma adequada. Pavimento tipo, cobertura aqui, tranquilo. Só para o térreo, realmente, como ele considera a área zero, que fica meio... a gente não consegue verificar. A não ser que a gente tenha a área do térreo, na verdade a gente tem do projeto arquitetônico, tá? Enfim, a gente pode ajustar, fazer o cálculo ajustado, correto, pegando as áreas do arquitetônico e jogando no relatório, vou mostrar daqui a pouco, pegando que tem mostra a carga para o pavimento. Mas enfim, isso aqui é apenas como referência. A principal referência é o quê? Que a carga por área vai ficar entre 900 e 1.200 kg por metro quadrado, tá? Então, a edificação residencial tem uma quantidade maior de carga de parede, né? Vai se aproximar mais de 1.200. Se for uma edificação residencial, mas for de alto padrão, com cômodos com vãos longos, né? Essa área até chega a baixar, chega a ficar próximo dos 1.000 kg por metro quadrado. 1.900, né? E também perto dos 900 fica a edificação comercial, que às vezes você tem até uma carga de utilização mais alta, mas você tem um trecho bem grande, só com divisórias leves, sem alvenaria em si. Então, você tem menos carga na laje, tá? Mas assim, se você tem uma noção mais ou menos dos valores máximo e mínimo. Aqui ele dá também o valor do deslocamento horizontal. A gente também tem um relatório só para isso daqui, nós vamos ver isso mais a fundo nesse relatório, tá? Se não estivesse passando, viria aqui um aviso dizendo que não está passando. Então, aqui, como não veio aviso nenhum de deslocamento horizontal excessivo, é porque o deslocamento está dentro do limite. Aqui nós temos o gama Z, nós também temos um relatório específico lá de estabilidade global, em que a gente analisa mais detalhadamente o gama Z. Aqui está dando 1.15 nas duas direções e está ultrapassando o limite de 1.10. Tá? Esse limite de 1.10 quer dizer o quê? Se o gama Z ultrapassou 1.10 é porque é uma estrutura de nós móveis. Se ficasse abaixo de 1.10, seria uma estrutura de nós fixos. Tá? Não quer dizer que seja proibido você fazer gama Z acima de 1.10. Às vezes esse valor limite 1.10 acaba gerando essa sensação, né, de que o gama Z não pode passar de 1.10. Pode sim, mas quando passar de 1.10 você sabe que é uma estrutura de nós móveis, então você tem que levar em consideração no dimensionamento os esforços de segunda ordem. Tá? Assim, os esforços de segunda ordem a gente consegue pela norma, né, a gente pode calcular pelo P delta ou pode calcular a partir do gama Z. Tá? Se o gama Z ficar entre 1,10 e 1,30, a norma diz que a gente pode calcular os esforços de segunda ordem a partir do gama Z. Só que o EBERIC não faz isso. Tá? O EBERIC ele só vai calcular os esforços de segunda ordem a partir da análise do P delta que está aqui embaixo. Tá? Que é uma análise mais rigorosa, mais refinada também. Então é melhor mesmo a gente fazer por P delta de uma vez do que fazer de forma simplificada pelo gama Z. Tá, ok? E aqui, essa variação que ele mostra para a gente aqui é a variação de deslocamento no topo. Tá? Então, aplicando o vento, 100% do vento lá no topo, ao longo da edificação. O deslocamento no topo era de 0,86. Quando a gente passa, antes de colocar o P delta, né? Ligou o P delta e colocou os esforços de segunda ordem na conta, ele aumentou para 1 centímetro. Né? Então, a variação aqui de 0,86 para 1 seria esses 16,54% que está aqui. Tá certo? Então, só explicando aqui o conteúdo dessa janela aqui de análise estática linear.